falando muito no idoso por atender exclusivamente o paciente idoso, né? Há mais de 18 anos, a minha dedicação é para o eu digo, a paixão da minha vida é estudar envelhecimento, né? E trabalhar com a pessoa idosa, mas qualquer idade pode apresentar, por um motivo ou outro, o sintoma de disfagia, né? Então tem que estar atento, sim, né? Para quem teve disfagia e foi necessário uma intubação, que fique mais atento com a sua saúde, faça os exames mais periódicos, porque realmente nós, infelizmente, eu digo assim, mas nós estamos tendo mais pacientes com pós-Covid apresentando problema neurológico, né? AVC, ou AVC transitório, enfim. Mas a gente tem acompanhado na prática alguns casos de pacientes que acabaram complicando, escambando aí para essa parte com consequências neurológicas, né? Mas assim, ó, voltando um pouquinho nessa questão da disfagia, né, das causas e sinais, né? O que você que está em casa, nós temos profissionais, né, nos assistindo, nós temos as pessoas interessadas neste assunto. Então, assim, o que nós temos que estar bem atentos, né? Que sinais são esses que deveriam chamar a atenção? Então, eu sempre digo assim, tem pessoas que vão comer, estão comendo e daqui a pouco começa um pigarro. Um pigarro constante. Ou então terminou de almoçar, de jantar, enfim, fica aquele pigarro. Fica algo incomodando. E não sabe nem o que é. Porque a gente não costuma pensar que nós estamos com algum problema de deglutição. Ninguém pensa nisso. É como eu disse, é tão automatizado, a gente põe na boca, sai comendo. Ninguém pensa assim, botei na boca. Agora eu vou jogar para um lado, jogar para o outro, gerar uma pressão da minha língua contra o meu palato para fazer uma força e jogar esse alimento. Ninguém faz isso. Isso é uma coisa automatizada. Não, é um processo automático, né? É automático. Então caiu aqui, estou engolindo, estou conversando, estou rindo e está indo. Quando nós envelhecemos, já não dá para fazer tudo isso, né? Conversar, rir e comer. Eu sempre digo, ou a gente come ou a gente engole, porque as duas coisas juntas não tem como acontecer, né? Então, para engolir, quando a gente vai engolir, poucas pessoas têm certeza que se dão por conta que a gente tem e faz uma apneia fisiológica. Quando eu engulo a minha saliva, ou qualquer alimento, no momento que eu engulo, eu paro de respirar. Por quê? Porque a minha via respiratória vai ficar protegida para esse alimento ser deslocado para o esôfago, certo? Então, alguns idosos começam com uma incoordenação respiratória. Então, nessa coisa de engolir, respirar, e às vezes querem falar, querem fazer tudo ao mesmo tempo, então dá uma incoordenação e acaba engasgando, e às vezes são engasgos importantes, né? São engasgos de um episódio só, mas que poderá gerar uma internação por pneumonia aspirativa. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que estar atento a tudo, né? Eu quando vou tomar líquido, o líquido parece que reflui para o meu nariz. Eu sinto como se tivesse alguma coisa refluindo. É um sinal, né? Aquele idoso que está jantando, almoçando, daqui a pouco começa... limpa o nariz, pega o papel, limpa o nariz. Por quê? Porque começa uma coriza, né? Então, isso a gente já sabe que a parte lá atrás do salão de festas, né, que é o véu palatino,
a gente já tem aí uma incompetência possivelmente nessa via, né, nessa musculatura, que está deixando refluir um pouco de saliva, um pouco de líquido, e alguns pacientes até refluem alimentos, né? Outra coisa que tem que ficar Uhum. muito atento é o refluxo gastroesofágico, é um vilão, né? E por isso que às vezes a gente pede para também uma avaliação nutricional, né? Depois de ter passado pelo gastro, para o nutricionista dar uma orientada quanto à alimentação desse idoso. O que, que ele deve consumir mais, principalmente assim à noite, né? Por quê? Porque o refluxo a gente sabe que ele pode acontecer e a pessoa, mesmo não tendo nada de patologia neurológica, mesmo sendo um idoso na sua senescência, sem patologias, ele pode aspirar esse suco gástrico e acabar fazendo uma pneumonia. Então, assim, a disfagia, eu digo assim, é um leque, é um universo, né? Para falar em uma hora é bem complicado, porque tem muitas, Sim. são muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Quem está em casa está assistindo. Ah, mas será que eu tenho disfagia? Será que eu às vezes me engasgo? Também quero chamar a atenção para a questão do envelhecimento. A gente tem muitos pacientes com falhas na dentição, né? Isso muitas vezes, quando mais jovem, dá conta, porque a musculatura está íntegra. Já no processo de envelhecimento, onde a gente vai perdendo justamente força, né? Já vai comprometendo mais o processo de mastigação. Então, pode também coordenar isso ser uma das causas que esteja dificultando a vida desse idoso, assim como as próteses dentárias mal adaptadas, né? Então, às vezes, vem para Uhum. nós um paciente com uma suspeita aí de disfagia e, na verdade, o que ele tem é uma má adaptação da prótese dentária. Então, são coisas, são dicas importantes, né, para ver se está bem adaptada a prótese dentária, se a mastigação. Aí já entra desculpa, Não, não, se a já entra outro profissional importante que é o dentista, né? isso é É fundamental. importante a higiene oral, que às vezes aquele idoso come um pedaço de carne e um pedaço de carne não triturado da forma correta e ele fica horas mascando. E se o familiar não for lá e examinar, ele está mascando o dia inteiro, O dia inteiro. correndo um risco de se engasgar. Então, é bem importante a higiene oral também, né? A higiene oral eu sempre oriento, mesmo com a sonda, né? Pelas razões que eu até já coloquei, da secreção, do aumento de secreção, tem que ser feita, né? Tanto no paciente que é acamado, como no idoso sem patologia, ou que tem alguma patologia associada já e tem alguma alteração na deglutição. A higiene oral é fundamental, principalmente antes de dormir, porque nós vamos entrar no nosso sono, né, um sono mais profundo. E quando nós entramos nesse sono mais profundo, nós aspiramos, né? Então, assim, se a nossa saliva estiver limpa, né, sem nenhum resíduo alimentar, o nosso pulmão vai reconhecer, né, o que está ali e habitualmente entra. Agora, onde tiver um resíduo alimentar, aí a coisa complica. E esse idoso que fica realmente com esses grumos, né? Às vezes não fica bem liquidificado e aí fica ali, incomoda, incomoda. E se não tirar a prótese, no caso das próteses, tem que tirar a prótese, tem que higienizar a prótese, tem que higienizar a cavidade oral, não é só a prótese. Né? Por quê? Porque fica nas bochechas, fica nos vestíbulos. Então, assim, a gente tem que literalmente ir catando, né? O paciente que tem uma disfagia muito importante, a gente pede para fazer a higiene oral com a gaze, né? E faz com a escovinha, mas não coloca água na boca do paciente, né? Então a gente sempre orienta isso, porque acaba muitas vezes coordenando. Ah, mas ele consegue botar na boca e cuspir. Pode ser que naquele momento a cognição dele esteja boa, porque um aspecto extremamente importante
e que define muito também quando vamos tirar sonda, quando vamos fazer gastro, quando não vamos fazer gastro, é o estado cognitivo desse paciente, né? O paciente, para poder comer, ele tem que ter cognição, ele tem que ter atenção, ele tem que conseguir reconhecer aquele alimento. Então, assim, aquele paciente que é muito flutuante no estado mental, hora ele está mais dormindo, pouco responsivo, outra hora ele já está mais comunicativo. Às vezes a gente tem que conversar com a nutricionista da clínica ou em casa, porque muda totalmente os horários, né, das refeições. Porque se ele não está responsivo e ele come via oral, a gente não pode alimentar naquele momento. Tem que deixar passar e alimentar no momento em que ele estiver já Uma atenção plena na comida, né? e aí começa também a dificuldade de manter o peso, de manter o estado nutricional, porque tem pacientes que dormem muito, ficam muito tempo com o estado mental alterado, sensório rebaixado. Então, essas questões são questões que a gente tem que levar sempre em consideração. Como é que está o estado cognitivo desse paciente? Porque, baseado nisso, se ele tem uma boa resposta, por exemplo, esse pacientinho hoje do café com leite e pão, é claro que eu dei café com leite e pão, né? É claro que a enfermeira disse para mim, tu vai dar? Eu disse, eu vou dar. Ela disse, então tu dá, porque eu não vou dar. Eu disse, pode deixar. Então, assim, é um paciente que comeu super bem, porque eu volto a dizer, aquilo que dá prazer, comer é prazeroso. Então, aquilo que dá prazer, eles conseguem dar conta, às vezes a gente não sabe nem como, mas eles estão dando conta. Só que a gente tem que ter um gerenciamento disso, né? Mas assim, ele conseguiu então tomar o seu café com leite, comer o seu pão, claro que o café com leite com espessante, e agora a gente poderia também falar um pouquinho sobre essa questão do espessante, né, Grazi? Eu ia te falar que a gente está no finalzinho já, faltam 15 minutos, né? E isso fala bastante, né, Deise? Eu também, mas hoje eu estou me segurando um pouco. O audiólogo é triste, fala pelos cotovelos. E eu, então, já é uma característica minha, né? Aquilo que é uma Sim. hora dura duas comigo. Mas eu Mas acho a gente faz mais lives para conversar mais. é verdade. E Mas é importante a questão do espessante, né, Grazi? A gente indica o espessante e o familiar às vezes tem dificuldade, ou então querem fazer o espessante na casa, né? Eu costumo indicar sempre o espessante industrializado. Eu nunca em toda essa minha vida aí de atendendo pacientes, eu nunca indiquei espessante caseiro, né? Eu sempre, porque a gente cai no risco de a consistência não ficar adequada, a viscosidade também não, e isso trazer um problema para esse paciente, ele acabar aspirando, porque o que a gente quer é segurança nisso, né? É segurança para o paciente poder comer e poder ter qualidade de vida, poder tomar o seu suco, a sua água. Então, assim, essa questão do espessante é bem importante. sim, eu ia até te comentar, assim, porque na verdade quem define a consistência é a fono e a Nutri faz a adaptação da dieta, né? E algumas Nutris trabalham com a água do arroz. Então, eu queria saber a tua opinião. Eu nunca trabalhei com a água do arroz, tá? Aquela água do cozimento, né? No finalzinho do cozimento, aquela aguinha que fica por cima, que fica bem viscosa. Sim, sim. Então, para expressar alguns alimentos, aquela água. Eu sei que existem outras formas de espessar em domicílio sem o uso do espessante industrializado. Mas eu nunca testei nenhuma delas, então não posso dar uma opinião sobre isso. Uhum. Eu queria saber o que tu acha de espessamento em casa, assim, esses espessantes mais naturais, né? Olha, eu também nunca indiquei, como eu falei, eu acho complicado, tá? Porque quando a gente diz uma consistência, muda a consistência, a gente já tem dificuldade com espessante industrializado, que é bem mais fácil a utilização, que vem já o medidor.
Então, a gente consegue deixar na consistência e viscosidade adequada e segura para o paciente. Eu acho muito complicado a utilização de água de arroz, de liga de sorvete, tá? Eu acho complicadíssimo isso, porque eu até digo assim, ó, se vai bater no liquidificador, deixa numa consistência já mais engrossada, então, para não precisar usar tanto espessante, pensando numa questão de custo. Mas Uhum. em líquidos, eu, assim, ó, sinceramente, acho que quando a gente modifica para água, principalmente, né? O paciente já vai tomar aquela água um pouquinho mais engrossada. Para ele, ele já faz uma recusa. Imagina se isso tiver um gosto desagradável, né? Então, assim, ó, o espessante industrializado, nós temos várias marcas no mercado hoje. Nós temos excelentes, né, espessantes que eu mesmo testo a água, testo em suco, testo no café com leite, principalmente na água. Então tem realmente espessantes que tu não sente, né? Não sente gosto nenhum, tu sente que tá um pouquinho mais engrossada a água, o líquido, mas dá para tomar tranquilo. Então, por esse motivo, pensando na qualidade e bem-estar do paciente, eu acho que neste momento a gente tem que tentar fazer uma força e procurar um espessante industrializado. Eu não indico, não. Uhum. E para quem é leigo, assim, para quem hoje saiu do hospital com um paciente que vai precisar usar espessante, foi avaliado no hospital e está disfágico e precisa do uso do espessante. Por que se usa o espessante? É importante que eles entendam o porquê, né? E como é que isso vai ajudar na reabilitação desse paciente. Então, o espessante ele serve para o espessamento. Ele vai fazer o espessamento no líquido, vai fazer o espessamento numa Vai consistência criar uma consistência, pastosa, né? é criar uma consistência. Para nós, fonoaudiólogos, às vezes a gente precisa dessa consistência mais pesada, porque o paciente, por algum acidente, algum AVE, ou algum trauma crânioencefálico, ou enfim, a própria demência, né, num processo já mais adiantado, o paciente ele não sente o peso, né, ele não sente esse alimento, principalmente o líquido, porque o líquido é muito rápido. Então a gente precisa dar um input sensorial para esse paciente, às vezes, e a gente precisa que essa consistência esteja um pouquinho mais pesada para ele sentir, né? Então, assim, basicamente, assim, o fonoaudiólogo ele utiliza o espessante para espessar e não deixar esse líquido tão fluido a ponto dele já colocar na boca, já engolir. Se esse paciente tem um atraso, por exemplo, no disparo da deglutição, esse líquido vai escorrer antes, né? E poderá penetrar na laringe, ou até mesmo no pulmão, fazer uma microaspiração, até uma aspiração, porque o líquido é mais rápido, é uma das consistências mais fáceis de aspirar. Então, assim, o fonoaudiólogo usa como input sensorial, né? Porque tem um peso e também porque vai levar um pouquinho mais de tempo para ele desencadear esse processo, né, de disparo, de reflexo de ebulição e isso ser mais tranquilo para ele, tá? Mas basicamente, assim, a indicação é essa, porque a gente sabe que aí me pergunta, tá, o sólido, por que então passa do sólido? Porque depende da disfagia e o grau de disfagia desse paciente, tá? E o que está envolvido em tudo isso. Tá. Não sei se tu Eu vou tem aproveitar como e vou... mostrar, Oi? terias como nos mostrar o Vou espessante? mostrar aqui, ó, duas opções de espessante de amido de milho modificado, né? O Nutilis da Danone, o Espessa Mais da Mais Care. O amido de milho modificado tem aquele probleminha de ficar branco, né? Então, para o líquido e para a água, é bem difícil eles aceitarem, porque muda a cor. Então, às vezes, até um pouco do sabor, eles já notam que tem diferença, a água não fica
na consistência que eles gostariam, né? Uhum. E tem também eu trouxe 2 opções de cada, né? Os espessantes de goma xantana, eu trouxe o Instant Clear da ProDiet, que é um lançamento, Sim. e o Espessa Mais Clean. Daí eles ficam com o espessamento em forma de gel, né? O translúcido. Não sei se tu queres que eu mostre eles Sim. espessados, eu posso mostrar uma consistência. Isso. Só para dar Tem um ideia. sachê. Uhum. Eu vou colocar aqui. Sempre é importante que coloque primeiro o pó e depois o líquido. Coloca a quantidade de um sachê. Acho que eu vou colocar 2, então a consistência de um sachê é xarope, 2 sachês é mel Uhum. e 3 a 4, né, da consistência de pudim. Sim, sim. E daí a gente coloca a água e mexe por 30 segundos. Então tem que ficar mexendo para ele chegar na consistência. Algumas marcas elas formam grumos, né? Mas eu gosto dessa marca, trabalho com ela porque é uma consistência bem boa que ele dá e ele não chega a formar grumos. Se tu mexer bem, não forma os grumos. Não sei se já deu os 30 segundos, Sim. mas tá claro. Então, Uhum. a consistência mel para xarope, assim. Ele chega a formar o pinguinho mais grosso. E ajuda para aquele paciente que não consegue tomar água, né? Sim. Ou que aspira a água, tem uma consistência melhor para formar um bolo para engolir, né? Isso, para dar essa sensação, né, de um peso, né? Então, assim, a água, ela é muito fluida e quando ela é espessada, ela dá esse input sensorial para o paciente, né? Tem toda a nossa logística do cérebro, né? Então, assim, esse input, tipo, cérebro reconhece que está entrando algo e nós precisamos trabalhar, né, no fechamento dessas válvulas para proteger a via respiratória e para conseguir fazer com segurança esse líquido passar para o esôfago. Então, como eu digo, precisa mudar a consistência muitas vezes, sim, do líquido, sim. Então, por isso que eu acho muito difícil utilizar espessante caseiros para espessar água. É difícil Sim, deixar na consistência segura para o paciente. Né? Então, sim. assim, é Depende complicado. muito do grau de disfagia do paciente para ter uma consistência diferente, né? A Sim, consistência de xarope, mel e pudim vai depender do grau de disfagia. sim, às vezes acaba tendo uma consistência até no início um pouquinho mais pesada, né? Uma consistência mais de pudim, mas a gente consegue ir voltando com esse paciente até chegar ou não precisar utilizar o espessante, ou se utilizar, não precisar utilizar a ponto de ter que dar de colher, né, para o paciente. Então, assim, tudo vai do tratamento, da habilitação, desse processo de reabilitação. E esse processo de reabilitação, o fonoaudiólogo vai fazer, mas a equipe toda faz parte, né? A reabilitação de um paciente não é de um único profissional, é de todos os profissionais. Então, é o Nutri, é o físio, é o TO, porque o TO nos auxilia muito na adaptação, muitas vezes, para esse paciente, né? Em ver condições de talheres, o que vai facilitar a vida dele, do cuidador, do familiar. Então, é o médico, é o Também enfermeiro, são todos. E fora que, né, para a época de Covid, o psicólogo tem sido muito chamado, né? Porque a gente tem. tem tido muitos casos de depressão, depressão acaba rebaixando a parte cognitiva desse paciente, e aí nós vamos ter as complicações, né?
Então, Sim. realmente, uma equipe interdisciplinar é muito importante. Sim, é importante também o físio nessa hora, os exercícios respiratórios, para que ele Muito, não evolua para uma pneumonia muito. aspirativa, né? Sim, O trabalho eu interdisciplinar se é pudesse andaria no bolso com Nutri, um físio, e assim eu ia botando nos meus bolsos, porque a gente fica bem louca no meio, às vezes, de tudo isso, ou quando nós estamos numa residência e não estamos numa clínica onde temos mais facilidade para acessar, né? Mas, assim, o físio tem um papel importantíssimo, né? Tanto na questão respiratória, na questão motora desse paciente, né? Um paciente que tem uma apraxia oral, que tem um problema na programação do cérebro, né? Do movimento, ele vai ter problema na fala, ele vai ter problema de deglutição, ele vai ter problema motor mais amplo. Então, a gente precisa estar trabalhando muito junto, né? A parte claro. de reabilitação respiratória, né? Alguns fondos trabalham junto, eu trabalho junto com o físio, acho importantíssimo isso, porque a gente consegue trocar essas experiências e trabalhar com esse paciente de uma forma, hoje, usando recursos novos, né? E na verdade não são novos recursos, mas a utilização, sim. Então, isso tem dado para o paciente uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, é muito importante. É como eu disse, eu se pudesse andava no bolso com Nutri, com Físio e assim a gente ia, né? Fazendo aí um mutirão. Entendi. Vamos ter que fazer mais uma live, porque tem muito assunto, mas está terminando o nosso tempo. Aham, Quero agradecer a tua disponibilidade, eu agradeço. a tua parceria, né, em conversar comigo sobre isso, que é um assunto muito amplo, a gente tem muita coisa para falar. Muito, muito.